Olá pessoal, vamos continuar o nosso capítulo de condução unidimensional. Nós estamos caminhando para o final do capítulo. Nesse subitem nós vamos falar de uma aplicação que é muito importante de transferência de calor, que é justamente as aletas, ok? Esse subitem ele é um pouco mais extenso, portanto eu vou estar dividindo aí em 2 ou 3 vídeos. Vai depender de como eu vou conseguir falar desse tópico. Como nós vimos anteriormente, quando nós temos uma superfície, essa superfície ela está trocando calor com um fluido aqui, nós chamamos isso de convecção, ok? Então o fluido está passando por aqui, você tem o H seu lá, a temperatura do fluido, e a gente correlacionava essa troca de calor através da lei do resfriamento de Newton, que dizia que a taxa de calor dada por convecção era H vezes a área da superfície vezes a temperatura da superfície menos a temperatura do meio, ok? Que é o que está escrito aqui. Então, o que nós temos? Nós temos que as temperaturas, normalmente, quando você define o seu projeto, você sabe quanto que vai ser a temperatura da superfície. Você sabe quanto que vai ser a temperatura da superfície e qual que vai ser o fluido que você vai colocar e qual que é a temperatura do fluido. Então, o que sobra para a gente aumentar a taxa de transferência de calor? Eu posso aumentar o meu H, ok? Já que o H não é uma propriedade do fluido, conforme a gente falou lá no capítulo 1º. O A é uma condição do fluido. Se eu movimentar, fornecer mais energia para o fluido, eu vou conseguir aumentar o meu H. E eu posso também aumentar a área da superfície. Ok? Então essas são as duas soluções que nós temos para aumentar a taxa de troca de calor. Qual que é o problema? É que aumentar o H não é simples, tá? Por quê? Porque ele requer instalação de bombas, ventiladores. Você pode também instalar compressores para tentar fazer ciclos térmicos para reduzir a temperatura do fluido. Variar muito o H, tá? É difícil. A menos que quando você pode trocar, por exemplo, você troca o fluido que está passando no ar aqui, eu troco por água, por exemplo. Então, se isso não vai afetar o projeto do meu sistema, é uma excelente medida. Mas isso não é simples, porque quando eu coloco uma bomba a mais no meu sistema ou um ventilador a mais, eu aumento o custo meu da energia elétrica. Você aumenta quanto que você está gastando de energia elétrica e pode não ser o ideal para o seu sistema. Portanto, a alternativa que você tem é aumentar a área da superfície. Como que eu vou aumentar a área da superfície se a minha área restrita para a troca térmica ela é bem pequena? Você tem uma área delimitada, eu não posso expandir além dessa área. Para isso a gente usa as superfícies estendidas, que vão ser chamadas de aletas. As aletas elas aumentam a transferência de calor por convecção na superfície, visto que a gente tem uma área maior para troca de calor, tanto por convecção quanto por radiação. Vamos supor aqui o exemplo de uma simulação que eu peguei aqui. Você tem uma chapa, essa chapa está quente. Se você trocar calor apenas para o ambiente, ela vai ficar mais ou menos como está aqui, tá? Mas, no entanto, ela ia ficar mais vermelha aqui. Nesse caso, você tem uma aleta acoplada. A aleta são essas superfícies estendidas que estão acopladas a uma base. A base quente aqui no caso, né? Então, a transferência de calor por condução dessa placa quente para essa base da aleta, e através da base você tem a propagação de calor nas pontas da aleta. O que acontece com isso? Eu consigo aumentar a minha área de troca de calor. Consequentemente, eu consigo perder mais calor para o ambiente por radiação. Então você vai ter a troca de calor por radiação e vai ter também a troca de calor por convecção.
e isso acaba aumentando bastante a eficiência do seu sistema, ok? Nós temos diversas configurações de aletas. Se vocês abrirem o computador de vocês ou o celular de vocês, vocês vão ver várias estruturas que possuem essas formas aqui diferentes, e isso nada mais é do que aletas visando a redução da temperatura num computador, por exemplo. Nós temos diferentes configurações de aletas mostradas nessa figura 3.13. Então, na primeira aqui, nós temos a primeira e a segunda, no caso, nós temos uma aleta plana, que vai ser qualquer superfície estendida que encontra fixada a uma parede plana. Você tem a parede plana aqui, e a minha aleta ela está presente aqui na minha parede, ok? Nesse caso eu tenho uma parede plana. Essa aleta plana ela pode ter a área de seção uniforme. Nesse caso vocês olham aqui que essa área da seção da minha aleta aqui ela é uniforme, tá? Então você tem uma aleta de seção uniforme. Ou ela pode variar com a distância da parede. Nesse caso eu tenho uma aleta triangular aqui que eu estou mostrando para vocês. Nós podemos ter também a chamada aleta anular, que vai ser aquela que encontra fixada radialmente a um cilindro. Você tem um cilindro e você tem essas aletas que estão em volta do cilindro, essas superfícies para fazer o cilindro perder calor. E além disso, nós podemos ter aletas do tipo piniformes. Você tem pinos que estão instalados na superfície e esses pinos eles trocam calor, eles aumentam a área de transferência de calor aqui para o ambiente. Nós podemos analisar a condução na aleta. Se a gente aplicar a exigência de conservação de energia nesse elemento diferencial da figura 3.14, nesse elemento diferencial, para cada seção, o que eu vou ter? Eu vou ter que o calor ele vai estar entrando de um lado e saindo do outro, mas só que para cada seção, para cada delta de área que eu tiver, eu tenho uma perda de convecção para o meio, ok? Portanto, o meu Q de x é igual ao Q de x mais ΔX mais o dQ de convecção. Na verdade, isso daqui vem do balanço de energia. O que está entrando menos o que está saindo tem que ser igual a zero. Da lei de Fourier, o que nós temos? O Q de x vai ser igual a menos K vezes a área transversal, que multiplica a derivada de t com relação a x. No caso de uma aleta piniforme, nesse daqui que eu tenho um troco de cone, a minha área está variando também com x. Então a área transversal ela pode variar com x ou pode não variar, se for uma aleta de seção constante. Bem, por séries de Taylor, quando nós aplicamos séries de Taylor, nós podemos determinar quanto que é o valor de Q de x mais ΔX. O Q de x mais ΔX vai ser o Q de x mais a derivada de Q de x com relação a x vezes dx. Para isso, nós podemos calcular quanto que é o valor de Q de x com base na minha diferencial de temperaturas, ok? Então, está aqui representado que o Q de x vai ser dado pela lei de Fourier e mais derivada com relação a x da lei de Fourier. O K é constante, ele foi para fora da derivada. Nesse caso, nós podemos determinar quanto que é a taxa de transferência de calor por convecção. Vai ser o meu dQ de convecção, vai ser o H, e a minha diferencial da área de superfície vezes temperatura menos temperatura do fluido. Quando nós substituímos essas equações anteriores, nós temos que o balanço de energia nosso vai ser dado por essa equação aqui, derivada com relação a x de A dt dx menos h sobre k das dx t menos t infinito, que é igual a zero. Ou, de uma outra forma, escrevendo de uma outra forma,
nós temos essa nova equação aqui, d2t dx2 foi aberto aqui, então nós temos essa área aqui, 1 sobre a área transversal, derivada da área transversal com relação a x. Se eu tenho a área constante, esse termo vai embora, dt dx menos 1 sobre a área transversal, h sobre k, derivada de AS com relação a x, t menos t infinito. AS é a área da superfície e aqui a área transversal. Essa é a forma geral da equação da energia para uma superfície estendida. A solução com condições de contorno apropriadas vai fornecer a distribuição de temperaturas para uma aleta unidimensional. E nós podemos utilizar a solução de temperaturas para calcular qual que é a taxa de transferência de calor na aleta. Isso aí é bem importante para os nossos estudos, ok? Vamos analisar então um caso especial, que é o caso da aleta com seção transversal uniforme. Nesse caso, a minha área da seção transversal ela é constante. Nós temos a área da seção transversal, que vai ser o representado pelo AC, e a minha área da superfície é determinada por perímetro vezes x. Consequentemente, o que nós temos? Como a área transversal é constante, a derivada da área transversal com relação a x é igual a zero. E a derivada da área da superfície com relação a x, a área da superfície é P vezes x, vai dar P. Portanto, o que nós temos? Que aquela equação gigante nossa vai se reduzir a essa equação diferencial aqui. d2t dx2 menos hp sobre k vezes a área transversal, t menos t infinito. Isso igual a zero quando eu tenho uma aleta com seção transversal uniforme. Para simplificar essa equação, nós vamos fazer uma transformada de variável, definida como o excesso de temperatura θ. Então, o meu excesso de temperatura θ vai ser definido como sendo a temperatura no ponto, temperatura de x, menos a temperatura do fluido. E quando a gente substitui essa relação na equação 3.48, a gente obtém essa outra equação diferencial aqui mais simplificada, d2θ dx2 menos m ao quadrado θ igual a zero. Por que eu escolhi m quadrado ao invés de m? É por causa da solução. A solução dessa equação aqui ela é conhecida e é conhecida nessa forma, com m quadrado. Então essa equação 3.50 é uma equação de segunda ordem, linear e homogênea, com coeficientes constantes. Os coeficientes aqui, tanto o h, perímetro, k e a área transversal são constantes. A solução geral dessa equação tem essa forma aqui, θ de x dá C1 e elevado a mx mais C2 e elevado a menos mx. Nós devemos especificar novamente quais são as condições de contorno adequadas para o meu problema e, com isso, definir qual que é C1 e C2. Uma dessas condições especificadas pode ser essa uma aqui, da temperatura na base, porque normalmente a gente tem essa temperatura na base da aleta. Então, em x igual a zero, normalmente, θ de zero vai ser temperatura da base menos a temperatura do fluido, ou seja, o θ do fluido, o excesso de temperatura da base. Podemos também considerar a condição de convecção na extremidade da aleta. Normalmente a gente não tem a temperatura na ponta da aleta. Então a gente poderia determinar através da condição de convecção, a aleta com convecção na ponta. Nesse caso, nós podemos fazer a equação da energia em uma superfície de controle. Na extremidade a gente vai fazer o quê? Na extremidade a gente tem condição de convecção, então a gente iguala a transferência de calor por condução à troca de calor por convecção. E a gente pode trocar isso também em função de θ. Vale lembrar aqui que quando eu troco θ, o meu dt ele vai estar equivalente ao dθ. Então, dt é igual ao dθ, visto que o θ ele é igual a
t menos t infinito. T infinito é uma constante, dt é igual a dθ. Então nós podemos escrever h área C θl menos k vezes a área C dθ dx em x igual a L. Nós podemos substituir a condição de temperatura prescrita na base, então nós temos θ da base da C1 mais C2. Nós vamos substituir 3,53 em 3,51, ou seja, nós vamos colocar a condição de convecção naquela expressão. E agora eu vou resolver para vocês, eu vou resolver na mão isso daqui para vocês verem que vai dar um pouquinho de algebrismo. Bem, vamos escrever aqui o θb novamente, igual a C1 mais C2, e a segunda condição que a gente encontrou, h C1 elevado a M1 mais C2 elevado a menos ML, que é igual a Km C2 e a menos ML menos C1 e a ML. Vamos substituir o C1, tá? Eu isolei da primeira, vou substituir na segunda e nós vamos encontrar essa equação aí. Eu não vou ficar falando todos os termos porque acaba ficando muito repetitivo, tá? Então, o que nós vamos fazer vai ser isolar o C2, assim a gente vai ter qual que é o valor do C2, certo? Eu apenas abri as equações e agora nós vamos isolar elas. Jogar o C2, tudo que tem C2 de um lado, tudo que tem θb do outro. E assim nós vamos encontrar a expressão do C2. Portanto, C2 vai ser o quê? Vai ser o θb e a ml, que multiplica km sobre h mais 1. Isso dividido por km vezes h, que vai multiplicar o cosseno hiperbólico de ml mais o seno hiperbólico de ml. De 1 nós podemos determinar qual que é o C1. Fazendo isso, nós temos que o θb é igual, que o C1 é igual ao θb menos o C2. Após alguns cálculos e simplificações, nós temos o C1 e o C2, ok? E agora é só a gente substituir o C1 e o C2 e simplificar, que nós vamos achar a solução geral da equação da temperatura. Portanto, o que nós devemos fazer agora é apenas substituir no θx e eu vou simplificar para vocês até chegar na solução geral, que é a solução que vocês encontram nos livros de transferência de calor, mas é bem engraçado nos livros porque eles pulam apenas uma linha, né? Eles só mostram as condições de contorno e falam que o C1 é igual a aquele valor, C2 é igual a aquele outro valor e dá a expressão do θx para você. Mas ela é um pouco mais complexa de chegar e eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não vou comentar todos os passos que eu estou fazendo, tá? Porque acaba ficando um pouco cansativo. Então vou deixar vocês vendo a resolução e eu volto na matéria, tá certo, pessoal?
Bem, então após alguns passos, o que nós temos, nós chegamos na expressão que vai ser a mais conhecida aqui, tá? Normalmente se define θ de x em relação ao θ da base, ou seja, o excesso de temperatura em relação ao excesso de temperatura da base, que é isso que eu vou deixar para vocês aqui. E isso é igual a essa expressão, cosseno hiperbólico de m L menos x mais h sobre mk seno hiperbólico de ml menos x, dividido por cosseno hiperbólico de ml mais h sobre mk seno hiperbólico de ml. Não quero assustar ninguém, mas a gente não utilizou nenhuma dessas expressões que eu deduzi para vocês até agora, porque justamente cada caso requer uma solução específica. Vamos continuar a nossa matéria e depois vocês vão ver isso no exemplo que eu mostrar no final do vídeo. Bem, pessoal, voltamos agora então para o slide. Vocês observaram aí, encontramos qual que é a temperatura θ de x em função aqui dos parâmetros que foram dados no meu sistema. Então, com isso, nós temos a temperatura quando nós temos uma condição de convecção na ponta da aleta. Em particular, nós vamos estar interessados em quanto de calor foi transferido para toda a aleta. Então, se eu tenho o θ de x, é só eu derivar essa expressão e encontrar quanto que é o Q de x. Então, como que nós vamos determinar qual que é a taxa de transferência de calor da aleta? Existem duas formas alternativas da gente determinar quanto de calor que está sendo perdido por essa aleta. A primeira, que é a mais simples, é vocês observarem a base. Todo o calor que está sendo perdido aqui por convecção por essa aleta aqui, ele necessariamente ele está passando pela base. Então, se eu determinar qual que é a taxa de transferência de calor aqui pela lei de Fourier na base, eu consigo determinar qual que é quanto de calor foi perdido na aleta. Qual que seria a segunda forma de determinar isso? Seria eu integrar aqui para determinar qual que é o calor perdido por convecção em toda a aleta. Então, o procedimento mais simples vai ser justamente determinar a partir da lei de Fourier na base. Então eu faço a derivada da temperatura com relação a x em x igual a zero. Eu sei que o dt é igual ao dθ, ok? Portanto, assim eu posso determinar qual que é a taxa de transferência de calor do meu problema. Eu não vou fazer a derivada aqui para vocês, vocês podem tentar fazer na mão ou pegar algum software, tipo matemática, para fazer essa derivada. A formulação alternativa que eu havia falado para vocês é justamente pegar e integrar o H sobre a área da superfície, Hθ vezes a área da superfície. Isso daqui vai dar para vocês quanto que é a taxa de transferência de calor e vocês vão chegar nessa mesma expressão aqui, ok? Bem, essa tabela 3.4, ela vai mostrar para vocês alguns casos especiais, principalmente aí em relação à condição na ponta. Se a gente tiver um coeficiente de transferência de calor por convecção na ponta, a gente tem essa expressão que a gente acabou de deduzir, e quanto que é a taxa de transferência de calor. Se a gente tiver uma aleta com ponta isolada, no caso da aleta com pontos isolados, simplifica um pouco a expressão. Se a temperatura for prescrita na ponta da aleta, eu tenho uma outra expressão um pouquinho mais simples. E para uma aleta de comprimento infinito, acabo simplificando bastante a minha expressão, dá apenas e elevado a menos mx. Então vocês têm aqui o glossário. Vamos então para o exemplo 3.7. Uma operação de colagem utiliza um laser para fornecer um fluxo de calor constante que duas linhas através da superfície superior de uma fina película de plástico, cuja superfície inferior é adesiva e deve ser fixada a uma fita de metal conforme está mostrado aqui na figura. Então você tem a fita de metal, você tem o plástico do filme
e você tem a fonte de laser que atravessa esse plástico e fixa esse plástico na superfície de metal. O que nós temos então? Que a fita de metal ela possui uma espessura de 1,25, a largura é grande em relação à película de plástico, ou seja, a largura da fita de metal ela é desprezível. O Rho da fita, a massa específica da fita é 7.850 kg por metro cúbico. O CP é de 435 Joule por quilograma Kelvin e o K é de 60 watts por metro Kelvin. A resistência térmica da película de plástico com largura W1 de 40 mm é desprezível, então a gente vai desprezar a resistência térmica dessa película de plástico. Na superfície superior e inferior da fita, incluindo a película de plástico, a convecção com ar a 25 graus Celsius e um coeficiente convectivo, um H, de 10 watts por metro quadrado Kelvin. A fita e a película são muito grandes na direção normal à página. Admita que as laterais da fita de metal se encontram à temperatura do ar de T infinito. Deduzam uma expressão para distribuição de temperaturas na porção da fita de aço com a película de plástico. Se o fluxo de calor fornecido pelo laser for de 10.000 watts por metro quadrado, determine a temperatura no centro em x igual a 0 e nas laterais x igual a mais ou menos aí W1 sobre. Vamos então para a resolução do exemplo 3.7. O que nós temos nesse exemplo? Como ele é um exemplo simétrico, eu vou só resolver para x maior que 0. Então nós temos aqui a coordenada x que parte do meio do filme. Portanto, esse lado do filme ele tem W1 sobre 2, ou seja, metade da largura do filme. Essa região eu vou chamar de região 1, a região que tem o filme, e a região 2, que é a região que não tem o filme, ok? Sobre o filme está exposto um fluxo de calor Q0, temos a temperatura do meio a 25 graus Celsius e o coeficiente de convecção H de 10 watts por metro quadrado Kelvin. Além disso, a fita possui uma largura de 1,25 milímetros e ela tem um comprimento muito grande, portanto o x tende a infinito. Quando o x tende a infinito, a temperatura tende à temperatura do fluido, que é igual a 25 graus Celsius. E também ela tem uma condutividade constante K. Portanto, nós vamos assumir regime permanente, condução unidimensional. Nós vamos desprezar a resistência térmica do plástico. Nós vamos considerar que as superfícies superior e inferior elas estão ambas com o coeficiente H expostas à convecção H constante. E nós vamos considerar que também, quando nós consideramos uma distância muito longa a partir da origem, um x tendendo a infinito, a temperatura tende a infinito, que é igual a 25 graus Celsius. Além disso, nós vamos assumir que todo o calor emitido pelo fluxo, pelo laser, todo o calor Q0, vai ser absorvido pelo filme. Também vamos estar desprezando a radiação nesse caso, que pode ser que ela seja bem importante, mas nesse problema nós estamos desprezando a radiação. Os dados do problema são que o Rho é de 7.850 kg por metro cúbico, o CP é de 435 Joule por quilograma metro cúbico e o K de 60 watts por metro Kelvin. Na região 1, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar que a região 1 varia de 0 até W1 sobre 2 e a região 2 de W1 sobre 2 até infinito.
Portanto, vamos analisar o volume de controle que está na região 1, esse volume de controle que eu selecionei aqui para vocês, ok? O que acontece sobre esse volume de controle? Nós temos o calor que está entrando, um dQ do fluxo de calor. Nós temos o calor por condução, Q de x e Q de x mais ΔX. E nós temos o calor de convecção que está dos dois lados da fita. Portanto, eu tenho duas vezes o calor de convecção. Portanto, do nosso balanço de energia, nós temos que Q de x mais derivada de Q de x vai ser igual a Q de x mais ΔX mais duas vezes dQ de convecção, já que a gente está trabalhando em regime permanente, toda a energia que está entrando tem que ser igual à energia que está saindo. O dQ de convecção vai ser HT menos T infinito, que multiplica dx. Como T menos T infinito é θ, então Hθ dx. O dQ do fluxo de calor vai ser o fluxo de calor que multiplica a minha área, que nesse caso é dx, tá? E o Q de x mais ΔX vai ser igual a Q de x mais a derivada de Q de x com relação a x, que multiplica dx. E o Q de x é dado pela lei de Fourier, que é menos K vezes a espessura d dt sobre dx, ou menos K d derivada de θ com relação a x. Vamos substituir todas as expressões no balanço de energia. Nós temos Q de x mais Q0 dx mais Q de x mais a derivada de Q de x com relação a dx, que multiplica dx, mais Hθ dx. Eu vou cortar o dx porque ele é comum em todos os termos, o Q de x foi embora também. Portanto, nós temos que Q de 0 vai ser a derivada com relação a x de menos K d derivada de θ com relação a x mais 2Hθ. Como o Kd é constante, nós podemos tirar para fora da integral e vamos encontrar a equação diferencial que está governando o problema, ou seja, d2θ com relação a x2 menos 2h sobre kd θ mais q0 sobre kd. E essa expressão tem uma solução geral conhecida, que é essa uma aqui. θ1 de x é c1 e elevado a mx mais c2 e elevado a menos mx mais m sobre m ao quadrado. O m maiúsculo ele é dado por q0 sobre kd e o m ao quadrado é dado por 2h sobre kd. Agora nós podemos analisar a região 2. A região 2 é a que não tem fluxo de calor, portanto a expressão dela vai ser um pouco mais simples. Nesse caso, o calor que está entrando é o Q de x, está saindo Q de x mais ΔX, e o calor perdido por convecção, que é duas vezes Q de convecção. Podemos escrever o balanço de energia e substituir os valores que a gente já conhece, esses valores. Substituindo esses valores, nós vamos ter que derivada ao quadrado de θ com relação a x2 menos 2h sobre kd, que multiplica θ, isso é igual a zero. Essa eu vou chamar de equação 2, tá? A solução geral de 2, ela vai ter essa forma aqui. C3e elevado a mx mais C4e elevado a menos mx. As condições de contorno. O que nós temos? Em zero, nós vamos ter a condição de simetria. Em x igual a W1, nós temos duas condições de contorno, tanto do fluxo de calor, que deve ser igual para ambas as equações, quanto para a temperatura, que deve ser igual também. E nós temos a condição em θ igual a infinito, que θ igual a infinito tem que ser zero, já que a temperatura infinito tem que ser igual à temperatura do fluido. Portanto, em x igual a zero, nós colocamos a condição de simetria. Em x igual a W1, a primeira condição,
nós consideramos que a temperatura ela é igual, temperatura da expressão 1 tanto quanto da temperatura da expressão 2. Em x igual a W1 sobre 2, a segunda condição, a gente considera que a taxa tem que ser igual para as duas expressões. E em x igual a infinito, o θ 2 de infinito tem que ser igual a zero. Bem, da condição de contorno 1, nós podemos substituir isso, tá? Então, da condição de contorno 1, nós temos que a derivada de θ1 com relação a x em 0 é igual a zero. Fazendo a derivada e substituindo x igual a zero, nós temos que C1 m e elevado a zero menos C2 m e elevado a menos zero mais zero. Isso daqui nós vamos tirar que C2 é igual a C1. Eu vou usar a condição de contorno 4 para simplificar um pouco as minhas expressões. Quando nós utilizamos a condição de contorno 4, nós descobrimos que o C3 ele necessariamente é zero. C3 é igual a zero. Portanto, nós podemos substituir agora a condição de contorno 2. Da condição de contorno 2, nós temos que o θ1 tem que ser igual ao θ2 em W1 sobre 2. Substituindo isso, nós temos que C1 elevado a m W1 sobre 2 mais C1 elevado a menos m W1 sobre 2 mais m sobre m ao quadrado. Isso daí tem que ser igual ao C4 elevado a menos m W1 sobre 2. Ou nós podemos agora deixar tudo que tem C1 do lado e C1 e C4 do lado e o que não tem do outro. E eu vou chamar essa equação de equação 5, ok? Nós podemos agora substituir a condição de contorno 3. Da condição de contorno 3, nós temos que a derivada de θ com relação a x aplicada em W12 tem que ser a mesma coisa para derivada de θ2 com relação a x no mesmo ponto. Fazendo isso, nós obtemos essa expressão mc1 elevado a m W1 sobre 2 menos mc1 elevado a menos m W1 sobre 2 igual a menos m C4 elevado a menos m W1 sobre 2. Lembrando que eu já substituí aqui o C1, não, o C2 na verdade, né? E o C3. Bem, vamos multiplicar 5, a equação 5 por m e vamos somá-la a 6. Fazendo isso, nós temos que o C1 ele vai ser dado por essa expressão aqui, menos m sobre m ao quadrado dividido por 2 e elevado a m W1 sobre 2. Portanto, nós definimos a condição 1 a partir dessa expressão, ok? Temos a condição 1, eu vou chamar essa de equação 7, e eu vou combinar as equações 7 e 5 para determinar qual que é o valor do C4. Fazendo isso, nós temos que m, que multiplica menos m sobre m ao quadrado, dividido por 2, e elevado a m W1 sobre 2, que multiplica e a m W1 sobre 2 menos e a menos m W1 sobre 2, isso daqui é igual a m C4 e elevado a menos m W1 sobre 2. Simplificando, vendo que esse segundo termo dos parênteses aí sobre 2 é o seno hiperbólico de mw1 sobre 2, nós temos que o C4 é igual a menos m sobre m ao quadrado do seno hiperbólico de mw1 sobre 2.
Agora podemos substituir os valores de C1 e C2 em θx1 e em θx2 para determinar quais que são as equações da temperatura nesses casos. Vamos fazer isso então. Portanto, θx vai ser igual a menos m sobre m ao quadrado de 2e a m w1 sobre 2 e elevado a mx mais e elevado a menos mx mais m sobre m ao quadrado. Aquele termo entre parênteses sobre 2 é o cosseno hiperbólico, simplificando então dá m sobre m ao quadrado, 1 menos e a menos mw1 sobre 2 cosseno hiperbólico de mx, e o θ2 fica m sobre m ao quadrado seno hiperbólico de mw1 sobre 2 elevado a menos x. Essa primeira equação vale para a região que tem filme, e essa segunda equação vale para a região que não tem filme. Bem, o que foi pedido na letra B é determinar quanto que é o valor de θ1 em 0 e θ1 em w sobre 2. Nós podemos fazer isso. Para isso a gente calcula quanto que vale o m maiúsculo e o m minúsculo. Fazendo isso, nós encontramos que o m maiúsculo é igual a 133.333 Kelvin por metro quadrado, e o m minúsculo é igual a 16,33 por metro. Esse é o m minúsculo. Com isso, nós determinamos quanto que é o θ1 e o θ2, apenas substituindo os valores e calculando, vocês vão chegar que a temperatura 1 em W1 sobre 2 é de 145,1 graus Celsius, e em θ de 0 vai ser 164,3, ok? Eu gostaria de agradecer vocês por terem assistido até aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre os casos específicos que nós devemos aplicar às aletas, e em seguida, no último vídeo, a gente vai ver o método da capacitância global. Obrigado a todos por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.